vezes eu descobri que eu sou personagem de livro. E só agora eu resolvi falar sobre isso. Tem desenho, tem até música. Ó, esse aqui sou eu, né? Meio agrisalhado. E tem música. E tem música do livro, a história, enfim. E eu vou falar sobre isso aqui hoje. Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. A música, eu vou colocar 2 trechozinhos do início, porque ela tem um ritmo um pouco diferente. Uma tem uma pegada mais assim, pesada ali, né, no sentido do ritmo, né, mais hardcore, sei lá, um pouquinho mais, só que ambas são bem comerciais. Cada uma ali um leve estilo, mas são comerciais. Com uma pegada meio gospel, assim, um estilo que não me agrada. Vamos lá. Colocar o iniciozinho de ambas. No campo da crítica, sombras se erguem, plantando discórdia com riso cruel. Palavras amargas que ferem e seguem, enquanto a verdade clama ao céu. Eu resolvi cortar porque essa estética tem que situar aqui, é uma coisa ampla. É uma estética que está atrelada a uma ideologia religiosa extremamente envolvida em política, teorias de conspiração, teoria de pânico moral, pânico religioso. Esse tipo de religioso que ascendeu no Brasil nesses últimos anos, eles falam muito do outro, do inimigo. Eu não quero falar um nome aqui em português, mas começa com S também, né? Ou um nome com L, né? O anjo que foi, né, expulso do céu. Eles falam demais. Ele começou a falar como toda esse universo é mais que ideologia, é um meio de vida, é uma atitude, é uma coisa assim que, sabe, dá trabalhos aí acadêmicos aos montes, uma pesquisa assim para ver esse tipo de gente. Tem muita gente já fazendo esse tipo de coisa, mas no campo religioso eu vejo praticamente nada. A próxima ali é uma pegada mais hardcore ali, vamos lá. Ou é essa, acho que essa outra é mais light, mais pianinho. Vamos lá. No campo da crítica, sombra se ergue, plantando discórdia com riso cruel. Palavras amargas que ferem e seguem, enquanto a verdade clama ao céu. Interessante que o autor dessa música e desse livro fala de palavras amargas, né? Ele falou aqui, mas é o que ele mais faz. Ele diz que mudou, assim, mas eu não sei, eu não acredito nisso, que ele está nessa ideologia, ele está, né? Hoje eu pensei, tem ali os legendários, vocês ficaram sabendo dos legendários, que é uma igreja aí que manda os homens para as montanhas para encontrar com Jesus, paga lá uma fortuna e tem lá uma experiência, ele devia ir. Aliás, ele é o perfil que consome esse tipo de coisa. Vocês já ouviram falar dos legendários? Dá uma pesquisada, ele deveria ir. Então assim, é uma hipocrisia, né? Ele fala dele mesmo aí, tipo, quem é ele para falar? Ele sofreu muita perseguição e daí ele tentou mudar, assim, pelo menos é o que ele me disse. Ele entrou em contato comigo, de repente vocês vão ficar surpresos de falar que ele me disse e tal. Ele me convidou para ser o prefaciador desse livro, sem saber quem era. Eu li ali um monte de equívocos, eu falei, não, nem pensar, nem pensar. E tanto a música quanto o texto, as imagens que eu vou enviar e mostrar aqui, criadas por inteligência artificial. Olha o nível da coisa, sabe, um equívoco histórico, ele é cheio assim de problemas mesmo, assim, sabe? Eu andei excluindo ele novamente, sabe, me mandando coisa, ele manda coisa assim, daquela coisa religiosa, assim, do pânico moral,
a teoria de conspiração, tudo isso, mas ligado às igrejas, sabe aqueles grandes eventos assim que você paga para entrar, show, aquela coisa gospel, toda essa cultura também que envolve, né, que abarca essa ideologia, conforme eu falei aqui, e daí as pessoas encontrar milagres assim, sabe, aquelas coisas. Olha, o outro faz descer fogo do céu, fará descer fogo do céu. Isso aqui é bíblico, enfim. E daí assim, eles envolvem com política, e são extremamente políticos, e ele ficava me mandando, mesclava coisa religiosa desse nível com coisa política de extremíssima direita. Eu não digo nem extrema direita, extremíssima. Tem aqui na minha playlist, para assinantes, 2 vídeos que eu falo sobre ele. Ele me perseguia, ele escrevia coisas assim quando ele estava na fase não renovado, sei lá, que nome que ele diz, né? Ele aprendeu muito, ele diz, com a vida. Agora ele está no campo aí de um sertanejo gospel e gravando hinos da CCB. Eu achei muito engraçado isso. Aí me mandou isso aqui, ó, que eu, né, tampei aqui as caras dele, de um amigo dele, que é quem me mandou o material que eu vou mostrar aqui. Aí quando eu vejo também essa estética aí, me lembrou do O Segredo de Brokeback Mountain. Olha ali, olha aqui, olha a foto. Vocês assistiram? O Segredo de Brokeback Mountain. Eu tenho uma videoteca aqui em casa, eu peguei aqui para mostrar para vocês. Um filme romântico muito bom. Muito bom. De vez em quando eu reassisto, muito sofrimento de 2 cowboys que se apaixonam, depois se casam, tentam, né, levar uma vida como heterossexuais, mas é muito sofrimento. Então, assim, é umas coisas assim que na minha leitura de Freud me faz analisar algo assim que eu fico pensando, meu Deus do céu, e não tem como separar a questão da psicanálise de Freud ligada à sexualidade desse universo também. É incrível, incrível. Se eu começar a falar aqui, ele próprio me disse assim que eu estava atacando ele, ele poderia me processar. E muitos vão dizer, você está atacando ele como pessoa, vida íntima, e um monte de coisa, insinuando coisa. Mas assim, eu estou aqui no campo das ideias, é a psicanálise freudiana. É para ficar no campo das ideias, né? Não podemos falar e extrapolar. Será que eu estou extrapolando? Eu estou no campo das ideias, é a psicanálise freudiana. Para Freud, nós não saímos de casa com outro interesse senão sexo. Tudo o que fazemos. E é isso que norteia ali a histeria, se você não resolver essas questões. Mas fica aqui para vocês pensarem sobre isso. Vamos ao grande personagem. O que me fez lembrar, assim, porque, gente, não é qualquer um que é personagem de livro, não. Eu fiquei meio infeliz, assim, não sei se vai ser físico ali, como que é, porque tá tudo online aí, uma coisa, né? Inteligência artificial, como eu falei, ele diz que escreve à noite quase dormindo, mas ele confessou para mim que usa inteligência artificial. E aqui nos comentários desses 2 vídeos que antes estavam abertos, daí eu coloquei para assinantes, e é por conta disso que o personagem que aqui se refere a mim, que o nome, o pseudônimo era Gemido, quando eu falei para ele que eu ia colocar para assinante, eu virei Remido. Eu me redimi. Eu falei, eu não vou deletar o vídeo, eu vou colocar para assinante, eu aconselho vocês a assinarem para ver lá, sabe? Ali eu falo muito dele, porque ele me perseguiu durante anos e anos, e perseguiu outros. E quando se voltaram contra ele, toda essa gente, ele viu o vespeiro que ele tinha mexido. Daí começou a se pintar de coitadinho e disse que o redimido, o remido é ele. O remido é ele, não eu aqui, né? Mas enfim. Bom, então temos aqui... Gente, tá tudo retalhado porque foi o outro lá, se ele foi esse, é esse e vice-versa. Eu não sei, mas enfim. Que me mandou e eu não ajeitei isso aqui para não perder tempo. Então temos lá, ó, livro Reino da Crítica CCB, Tamal Coitinho e Gemido Coitinho, os irmãos em conflito. Tamal e Gemido Coitinho são personagens carregados de profundidade e complexidade que
encapsulam as intrigas e divisões do universo da crítica. Eles personificam o conflito familiar, ideológico e espiritual, refletindo o impacto da tragédia e das disputas humanas em uma narrativa repleta de tensões religiosas. O que eu notei também é uma pegada meio adolescente com essa estética da fantasia, das fábulas, sabe? Que adolescente, quando lê, só lê esse tipo de coisa. Tem essa pegada. E as fotos de inteligência artificial também são extremamente assim, padronizadas, né? Eu também não gosto. E elas não são precisas, assim, você vê erros históricos. Eu sinceramente não sei como a gente usa isso, assim, de vestuário, às vezes não dá certo ali. Eu não sei se a gente explica, ela constrói. Eu acredito que assim, ele meio que me deu uma aula, né? Quando eu estava em contato com ele, depois aí, de anos e anos, né? Quando ele me convidou e a gente, para ser o prefaciador, a gente manteve um pouco de contato, daí ele me deu ali uma espécie de aulinha. Aí eu vi, até agradeci ele em relação a isso. Eu coloquei ali uma tese de doutorado do meu orientador de mestrado, e 400 e poucas páginas, só um volume da tese, e deu um resultado ali, né? Um comentário sobre a tese dele como um todo. Só que assim, você tem que ler para tirar citações. Então assim, a inteligência artificial ajuda até certo ponto, mas não, ainda a gente vai precisar da inteligência natural. Eu acredito nisso. Tá. Gemido Coitinho. Gemido é um passapanista convicto, né? Aqui eu era Gemido, depois que eu fiquei Remido. Eu não sei se na história, aliás, eu não sei se eu vou continuar nessa história, né? Sei lá. E se essa história vai continuar e sair, enfim. Membro fiel da CCB que acredita na instituição como a manifestação exclusiva da graça divina. Para ele, a igreja é inquestionável e Franciscão é um símbolo de santidade e inspiração. Seus escritos são direcionados a defender a narrativa oficial da CCB, exaltando seus líderes e minimizando suas falhas. No entanto, sua fé é dogmática e desconectada de um verdadeiro relacionamento com Jesus, colocando a instituição acima da mensagem de amor e salvação. Bom, eu não vou ficar aqui explicando e me justificando, né? Não é o objetivo aqui, ó, já deu 12 minutos, sei lá, eu vou editar, talvez até mais. História e origens. Os irmãos Coitinho são descendentes longínquos de Luiz Franciscon, o missionário histórico que deu origem à congregação cristã no Brasil. Após a destruição do antigo mundo, a família Coitinho se desfez em uma tragédia devastadora com a morte dos pais, que deixou marcas irreparáveis nos irmãos. Cada um seguiu caminhos distintos, usando a memória de Franciscon como alicerce para suas obras e crenças, mas também como fonte de intermináveis disputas. Aqui ele me colocou como irmão de um outro aí que se diz historiador que plagiou meu livro, né? E somos descendentes de Franciscão. Como eu falei, uma mente assim, né, ligada às fábulas e às fantasias, né? A própria Bíblia fala sobre isso, mas aqui está bem materializado, subjetivado ali da mente doentia dele, né? Agora sim, né, colocou eu como irmão do outro lá e descendência de Franciscão. Então, tem uma questão ali do navio, o Carpathia, que socorreu o Titanic, quando Franciscão estava indo para a Itália, que ele tem ali deu meio que uma pesquisada aí, né? Eu vi que ele escreveu sobre isso, mas eu disse para ele que era um equívoco. Então ele acha que Franciscão veio à América do Norte através do Carpathia. Ele entendeu que não é, mas ele não entende assim as questões ali, que Franciscão já tinha vindo, já estava há décadas aqui e foi para a Itália. Estava indo para a Itália, voltando lá para evangelizar. Ele não entende a cronologia do tempo. Então você vê assim umas perturbações. E outra coisa assim, a pessoa dando tiro em tudo quanto é lado. Agora, né, não sei se ele vai continuar isso, mas ele virou um sertanejo gospel junto com o parceiro aqui dele. Então, não sei, fica assim, sabe? E agora se meteu a escrever livros. E assim, eu falo dele no Sobre o Leite Não Derramado, um romance dos tempos de hoje.
E quando eu mencionei que falaria dele, ele desdenhou. Gente, ele é sarcástico, ele tem um palavreado assim que ele tenta ferir. Por isso que eu achei, nossa, palavras amargas que ferem, quem é ele para falar isso? Aí ele falou para mim que livros eram commodities, que ninguém lê livros. E agora ele se pôs a escrever livros. Então ele tá meio desesperado, assim. É uma coisa, sabe? E ele falou do outro companheiro dele que ele estava escrevendo o livro para ajudar o outro, que o outro estava meio perdido. Olha, dois perdidos, dois cegos ali. É uma comédia, né? Uma comédia. Daí, ele diz ali, né? Somos descendentes, e depois, olha só, do Tamal Coitinho, que é o irmão lá. Tamal, por outro lado, é membro da Igreja Apostólica, uma dissidência da CCB. Ele escreve sobre uma perspectiva que valoriza a reforma e a crítica, mas frequentemente carece de menções genuínas ao Evangelho de Jesus Cristo. Embora afirme ter um relacionamento pessoal com Jesus, suas ações e discursos sugerem mais interesse em deslegitimar a CCB do que em promover a verdade. Tamal vê Franciscon como um reformador incompreendido e critica a visão de Gemido como deturpada e parcial. Então é isso, gente. É uma coisa assim, né? O que me fez assim pensar assim, um texto aí que está na internet já há muito tempo, que diz o seguinte: falar de mim é fácil. Quero ver falar com coesão, coerência, pontuação, acentuação, concordância verbal, nominal, riqueza de vocabulário e estilística impecável. Olha, ele quase chegou lá. Eu não vou questionar os equívocos em relação à interpretação de mim, o que eu sou, a minha fé, como eu vejo a igreja que eu frequento, que é a CCB. Isso aí não cabe a ele, eu não quero nem discutir isso aqui. Só que assim, coesão, coerência, pontuação, acentuação, concordância, mas usando a inteligência artificial, eu não sei, e uma mente assim toda equivocada, historicamente perdida, assim, não sei, vamos ver, né? Por hora é isso que eu tenho para dizer, assim, né? Se fosse ali aos moldes antigos ali, uma pessoa que lê bastante, ele disse que lê, mas o que será que lê? Porque, não sei, ele tem assim um jeito de que lê essas fantasias, né? Esses tipos de livros traduzidos do inglês, que às vezes não são nem bem traduzidos, né? Para jovens, adolescentes. Ele tem um comportamento adolescente, então ele não se encaixa aqui. Eu vou ter que esperar alguém, assim, eu gostaria de ser personagem de um livro, assim, sinceramente. Eu fiz isso neste sobre o leite não derramado, né? Falei de um monte de pessoas, e também no Jamais Serás um Dimas Drown. Falei de pessoas assim com as quais eu convivi, criei pseudônimo irreverentes para dar um quebra, né? Uma pegada mais irônica ao texto melancólico. Mas, não sei, eu lembro também no doutorado que eu estou fazendo, o professor, que também é um escritor e tradutor, o professor nosso ali, ele disse que, ele perguntou se a gente já tinha sido personagem de livros, porque ele disse que é uma experiência interessante, assim, porque quando ele lê, ele pensou, é assim que me vem? E ele falou que é muito interessante isso. Eu acredito que sim, esse é o jeito que ele me vê. Aliás, muitos me veem assim. Muitos me veem assim, né? Um passapanista em relação a CCB, né? De antemão eu poderia dizer, não faz sentido eu estar numa igreja e querer destruí-la, né? Eu gosto da doutrina praticada pela CCB, eu critico sim o ministério, mas de um jeito construtivo. Eu vejo como homens que estão lá, que não ganham nada, não têm salário, devem ter muita dor de cabeça, não tem vantagem nenhuma de estar na frente do povo. Então, assim, deveriam estar bem preparados e tal. Isso eu digo, falo do passado ali, dos pioneiros que fizeram coisas e no interior do Brasil, eles diziam que não era para fazer isso, fazer aquilo, sendo que em São Paulo eu tinha mais liberdade, eu digo isso também. Eu falo das diferenças históricas e doutrinais, melhor dizendo, que no Brasil sempre foi mais rígido, principalmente aqui no Paraná, e a própria igreja lá em Chicago, onde saiu, né, seria ali a mãe de todas, digamos, a central do mundo durante um período ali, era bem diferente. Eu falo tudo isso, agora não, eles querem que eu destrua, que eu crie esses canais desses destruidores. Eu não vou fazer isso, aí seria totalmente incoerente
paradoxal. Então é isso, sabe? Termino aqui com a musiquinha dele, né? Vamos ver as duas. Só vou cortar a parte que eles falam muito do inimigos, como eu falei aqui, que é o que eles gostam, né? Falam muito desse inimigo. Nossa, é toda uma coisa apocalíptica, assim, né, e tal. Você viu ali, no jeito que ele escreve, né? Logo vai ter assim, os cavaleiros do Apocalipse, coisa e tal. E para esse tipo de coisa, o Apocalipse é um livro, né? Que dá fomento, né? Que instiga a você imaginar, né? Imagens assim, escatológicas e tudo mais, né? Então vamos lá. No campo da crítica, sombras se erguem, plantando discórdia com riso cruel. Palavras amargas que ferem e seguem, enquanto a verdade clama ao céu. No campo da crítica, Que é mais assim, né? sombra se ergue, plantando discórdia com riso cruel. Palavras amargas que ferem e seguem, enquanto a verdade clama ao céu. Pessoal, pensa em apoiar o canal. Desculpa aqui a brincadeira, né? Pensa em apoiar, que instiga, né? Essa infantilidade nos leva a fazer bobagens como essa. Pense em apoiar o canal, a minha pesquisa, se inscrever como membro, quando sugerir pauta, mandar um valeu ali, R$2, R$5, para que eu possa continuar aqui. E se você quer saber a história da CCB ou do Luiz Francisco, não caia aí nessas falácias que estão aos montes aí pela internet. Leia a história da congregação cristã dos primórdios na colônia italiana de Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E se você quiser saber da história, para escrever a pesquisa, caso você já tenha lido o relato, temos Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. E recentemente saiu Da Missão à Congregação, Placas Não Importam, História da Nomenclatura das Congregações Cristãs no Mundo. Então sou uma pessoa séria que busca fazer o melhor, né? Nesse canal aqui tem uma playlist sobre esses trabalhos. Convido vocês a explorarem, a maratonarem isso e não cair nessas falácias aí, seja qual delas for, entendeu? Nos vemos na próxima e até mais.